Opa, nesse vídeo aqui eu vou estar resumindo o sétimo episódio de Invencível. Como eu prometi a vocês, eu vou lançar um vídeo resumindo o episódio, os últimos dois. No caso, quando eu postar esse vídeo, o último vídeo de. O último episódio, na verdade, de Invencível vai ter lançado, que vai ser o 8, tá? Bora pro resumo. Depois da família Grayson ter se reunido e voltado pra coalizão, enquanto eles estavam na guerra, eles conseguiram impedir a invasão Viltrumita. Agora eles percebem que com a fuga dos Viltrumitas, essa é a melhor hora para contra-atacar. Não deixa chance para eles se reorganizar, né? E tentar um novo ataque. Então, o Taedos, acho que é assim que fala o nome deles, é aquele Viltrumita ancião, líder da coalizão, junto do Nolan, do Mark e do Oliver. Claro, com o Battle Beast do lado, do Allen e a Zoe, que antigamente era o Zack, se juntam para um ataque final com toda a força mais poderosa, principalmente, da coalizão. É, eles então vão até o planeta Viltron, que possivelmente vai ser o local da fuga deles. Quando eles chegam no planeta, eles conseguem ver aquele arco, aquele enorme arco de, infelizmente, pessoas mortas de Viltron, né? Cadáveres, que faz até um anel no planeta. Mas eles não sabiam que, na verdade, aquilo é uma armadilha dos Viltrumitas. Na verdade, o Treg, ele não recuou por medo, mas sim de uma forma estratégica para acabar de uma vez com os principais rivais da coalizão, que no caso é o traidor, o Nolan, que também é um traidor. O primeiro traidor é o Taedos, como eu falei. Vou chamar ele de Sócrates. Acho que é mais fácil chamar ele de Sócrates, né? Fazer o quê? Mas continuando. Eles são emboscados. Ocorre uma grande luta e finalmente vimos o poder do Treg. Muita gente falou que o Treg só era um líder patético, que era muito calmo, não fazia nada, e chega no episódio, ele farma aura ao extremo, cara. Não é impossível. No primeiro soco que ele dá no Nolan, antes disso, o Nolan tenta atingir ele e ele não chega nem perto, ele esquiva muito rapidamente e com muita facilidade, mostrando uma grande técnica. Então, ele devolve todos os socos que ele tentou atingir ele em um só. E que soco, rapaziada! O soco faz ele cair no planeta Viltron com um poder insano. E quando ele chega lá atrás do Nolan, ele tenta bater um papo com o Nolan, porque ele sabe que o Nolan é um dos Viltromitas mais fortes do seu restante, né? Que nesse caso está por volta dos 30 ou 27, eu não lembro agora, mas antes era 50, já morreu uns 20 por aí. Os Viltromitas estão quase extintos. Quase. Por um pouquinho de nada. Ah, e tenta bater o papo e no final o Nolan recusa. O Nolan fala que a espécie dele está fadada em extinção se continuar seguindo esse caminho, que é o caminho da força é, unilateral, basicamente isso. Então eles voltam novamente a brigar, que na verdade volta o espanco do Treg, dando novamente um soco, dessa vez jogando o Nolan para fora da estratosfera do seu planeta Viltron, jogando ele novamente para o espaço. Quando ele volta novamente para o espaço, o Oliver tenta atacar o Treg. Sim, o Oliver não aprendeu com Conquista depois de quase morrer duas vezes, avançando em um Viltrumita muito mais velho que ele, experiente e mais forte. Na primeira vez que o Oliver tenta no Conquista, Conquista dá uma tapa nele e depois quase o parte em dois, segurando pela cabeça e pela perna, esticando. Na segunda vez foi no espaço, quando o Conquista volta, ele novamente tenta atacar o Conquista. Dessa vez ele consegue até desviar um pouquinho, bater aqui e ali, mas no final o Conquista novamente pega ele e tenta espremer a cabeça dele, sendo salvo pelo Nolan. Quase sendo morto novamente quando ele tá no planeta que ele tentou fugir para respirar. E o Conquista chega por trás e sendo salvo novamente pelo Mark. E dessa vez ele vai no Treg. Rapaziada, o Treg pega. Primeiro, ele nem sente o soco dele, porque ele não quer sentir o soco. Ele acha que o Oliver é um ser inferior aos Viltrumitas. Ele não vê o Oliver como um Viltrumita, tá bom? Isso é até um negócio contraditório que vai acontecer mais pro futuro. E possivelmente eu vou explicar no final com spoilers, tá bom? Mas vou continuar sem spoiler. Então o Treg segura os socos dele e não se impressiona com o Oliver. Ele nem fala, ele só olha com um olhar de desprezo
e dá um soco e ao mesmo tempo puxando o braço dele, que arranca o braço do Oliver e a mandíbula dele. Foi brutal, foi algo incrível. Até na HQ isso acontece também. Ainda bem que eles seguiram esse estágio, mas diferente da HQ, que o Oliver sobrevive e recebe uma prótese, que o braço dele se recupera em cima dessa prótese. Eu acho que a série vai botar só uma prótese feita do Conquista, um metal. E eles podem tentar mudar, botar uma pele artificial, diferente do HQ, que era a carne dele crescendo em volta do braço mecânico. Muita gente, vou até chegar nesse assunto, muita gente fala que quanto mais o Viltrumita apanha, igual os Saiyajins, ele volta mais forte quando se recupera. No caso do Oliver, igual o Conquista, que perdeu um membro, ele não vai ficar mais forte, gente. Claro, o músculo ao redor vai fortalecer um pouco, mas ele perdeu o queixo, rapaziada, e o braço. Significa o quê? Ele vai ficar com o queixo mais fraco. Qualquer soco na cara dele agora vai dar um dano muito maior, vai mexer mais o cérebro dele com mais facilidade por conta do osso e músculo. E o braço que ele perdeu, com toda certeza, ele não vai ter a mesma potência do soco do outro braço natural dele. Então ele fica desbalanceado e fraco nesse nível, tá bom? Só pra deixar claro. E depois de jombrolhar o Oliver, o Treg é meio que atacado pelo Mark. O Mark, eu não lembro agora exatamente se o Mark fala isso antes ou depois de atacar o Treg, mas ele fala para todos que estão vindo ali naquela batalha, todos os Viltrumitas, o Allen, qualquer um que tá escutando ali, a Zoe, que ele matou o Conquista e vai matar ele também. Nessa hora, a Nissa, para quem não lembra, aquela pessoa que foi meio que uma mensageira antes do Conquista, dá um olhar de ovulação. Quem entendeu, entendeu. Eu não vou falar sobre isso. Tá bom? Voltando. O Mark dá um soco com toda a força e velocidade contra o Treg. Naquele momento, o Treg só faz um movimento que é muito popular no boxe, que é usar a testa como escudo. E naquele momento que dá o soco, aparece até uma face demoníaca, incrivelmente assustadora, do Treg, mostrando que não sentiu o golpe e que esperava mais. Ele respeita o Mark porque ele se parece muito o Viltrumita puro e tem aquela força que conseguiu matar o Conquista. Isso é respeitoso entre os Viltrumita. A força é tudo naquele ciclo dessa raça. Então o Treg vê o Mark como algo útil a ele e aos Viltrumitas, tá bom, pessoal? Se você chegou nessa parte, deixa o seu like, tá bom? Isso ajuda bastante. Se inscreve aí no canal, bora bater a meta de 1000 inscritos antes do final do ano, pessoal. Por favor, ajuda o mob, por favor. Voltando pro vídeo. Depois dele macetar o Mark também, o, o Nolan, diferente da HQ, que é o Sócrates que faz a estratégia destruir o planeta Viltrum. Nessa aqui, o Nolan que dá a ideia. Ele chama todo mundo para fazer o ataque ao planeta. Ele chama o Mark, o Allen, o Taedos, que é o Sócrates. Chama todo mundo que dá. No meio do ataque, ele pede pro motorista lá alienígena soltar o ataque de laser no planeta. Esse ataque sozinho, ele não destruiria o planeta. Ele faria um dano incrivelmente poderoso, mas não ia destruir. O No lançamento se juntou com basicamente só o Sócrates e o Mark para furar o núcleo do planeta, explodindo ele. Eu tenho que ser sincero que a animação ficou boa no planeta, mas a face dos personagens não ficou bem animada. Como já falei antes, a animação dessa série é brutalmente tosca em alguns momentos e fraca. Infelizmente, todo o orçamento dessa série está indo para os dubladores, que são todas pessoas famosas, principalmente de The Walking Dead. Depois desse ataque ao planeta, o Treg, ensandecido, furioso e até lacrimejando pelos olhos, por perder não só o seu planeta, mas sim toda a história do seu povo, ele parte contra Taedos, que eu falei agora o nome, por causa que ele é brutalmente assassinado com a cabeça arrancada do corpo e então esmagada. Após isso, o Treg vai até o Nolan e espanca o Nolan, quebrando o braço dele, deixando o Mark é, paralisado de medo. Ele tá com terror nos olhos. Ele olha pro pai dele perguntando o que eles podem fazer. Então o Treg preenche a barriga do Nolan com sua mão naquele ataque brutal de lâmina em formato de espada de mão dos Viltrumitas na barriga do Nolan. E quando ele foi finalizar, o Mark
segurando sua cabeça também, igual o Conquista fez com o Oliver. Ele olha pra trás e consegue ver o planeta destruído, percebe que pouquíssimos Viltrumitas estão vivos nesse momento. Naquele caso que eu falei, entre 30 e 27, por aí 25. Eu acredito que é 27, tá? Eu chutando bem, eu acho que é 27. E ele desiste de matar os dois, porque, querendo ou não, esses dois Viltrumitas, o Nolan e seu filho, Mark, são muito poderosos e têm coragem. Ele tem que admitir isso. Então ele recua. Depois que o Mark acorda, ele descobre que o Oliver tá vivo e seu pai também. Sendo que o Oliver tá mais em estado crítico, todo mundo ali, meio que naquele tubo de mágico, ó, naquele tubo de líquido feito de Dragon Ball, sabe, de cura. Então o Oliver tá naquele tubo com a mandíbula agora de metal, basicamente tecnológica, e o braço também se curando lá dentro. Vai demorar algumas semanas para ele voltar. Lembrando que na HQ parece que é somente 2 semanas que o Mark fica apagado depois da surra que ele levou do Treg. Já no anime, na animação, desculpa, ele fica semanas. Ele não fala a quantidade, mas por volta de 2 ou 3. É o que eu acredito. Então eles chegam no final do episódio discutindo que eles não conseguiram achar os Viltrumitas em canto nenhum, em nenhum planeta que eles conquistaram, em local nenhum. Todos eles se juntaram e recuaram. Então corta a câmera pro Mark, mostrando um zoom e ele percebendo que todos os Viltrumitas foram para um único lugar. Qual lugar um Viltrumita poderia ir nesse momento? O Mark pensa, a Terra. Ele pode se vingar destruindo a Terra, igual eles fizeram com Viltrum. Ou se não, torturar todas as pessoas que ele conhece lá, ou matar eles. Somente isso passa pela cabeça do Mark. Mas se você quer saber o que vai acontecer, deixa o like, porque somente no próximo vídeo eu fazendo um resumão, beleza? Agora, nessa parte, vai ser uma parte dividida somente para spoilers, tá bom? Então, se você não quer ver spoiler, deixa o like aí e sai do vídeo, tá bom? Para não deixar vocês tristes. Na verdade, os Viltrumitas foram pro planeta não para destruir e nem nada, mas sim para acasalar. Sim, gente. Eles vão lá aumentar a quantidade da raça. Por causa das mortes que aconteceu, o povo tá quase instinto. Nossa, tô falando tudo errado. E eles não podem fazer filhos entre si, senão vai nascer aberrações, basicamente erros genéticos. Então o Treg faz uma ordem para todos os Viltrumitas vivos arrumar um parceiro na Terra e ter filhos para aumentar a raça, mostrando que já deu certo com o Mark, já que ele é muito poderoso e conseguiu até mesmo matar o Conquista. Lembrando que, nesse spoiler que eu estou falando, o Mark é filho do Nolan, e Nolan é um descendente do Imperador Argal. Então, o sangue dele é propício a deixar ele mais forte mais rapidamente. Mas o sangue humano, que dá adrenalina e aquela mutação diferenciada, ele evolui rapidamente para um guerreiro muito mais poderoso. Claro, ele apanhou muito durante toda a série para ele ficar nesse nível de força. Mas nenhum outro Viltrumita ia ficar tão forte quanto ele. Pode ver o Oliver, ele apanhou do Conquista, apanhou de vários outros personagens, até mesmo do Treg, e ele não tem esse nível de força. Mesmo ele tendo o sangue do Argol, o descendente real, mesmo sendo filho do Nolan. É porque o sangue dele é Viltrumita e o sangue de grilinho lá, daquele bicho verde, azul, sei lá, parece um louva-a-Deus. E isso enfraquece, na verdade, seu sangue, tá bom? E é isso. Esses spoilers que eu vou falar agora. Vou dar mais spoiler no próximo episódio, né? Que vai sair nessa quarta-feira. Então vou ver. E na quarta-feira que vem eu posto, ou se não antes, por causa que vai finalizar a série, né? Fazer o quê? E é isso. Valeu. Falou. Fui.